Olá, eu sou a professora Keila e esta é uma videoaula de Física. Hoje, neste vídeo, eu trago alguns exemplos de aplicações das leis de Newton. Neste exemplo 1, eu tenho um trabalhador T está empurrando um caixote de massa M1, 4,2 kg. Na frente do caixote está um segundo caixote de massa M2, 1,4 kg. Ambos os caixotes deslizam sobre o chão sem atrito. O trabalhador empurra o caixote 1 com uma força de 3 N. O módulo, então, desta força, 3 N. Encontre as acelerações dos caixotes e a força exercida sobre o caixote 2 pelo caixote 1. Então, neste exemplo, na verdade, e neste exemplo e em todos os outros que nós vamos ter aqui, a primeira coisa que eu devo fazer é aplicar o diagrama de corpo livre. E esse diagrama, ele deve ser feito individualmente para cada um desses blocos. Então, vou chamar esse aqui de bloco 1 e este de bloco 2. Como é que vai ficar o diagrama para o bloco 1? Então, eu vou desenhá-lo. Colocar os nossos referenciais. O referencial aqui vai ser eixo X positivo para a direita, eixo Y positivo para cima, né? Se a força é aplicada como é mostrado na figura, a tendência do movimento é para a direita, né? Então, eu tenho aqui uma aceleração para a direita. Quais são as forças que estão atuando aqui sobre esse bloco 1? Eu tenho a força peso, sempre apontando para o centro da Terra. Eu tenho ainda a força normal, que é perpendicular à superfície. Então, ela faz um ângulo de 90 graus aqui com o eixo X. Ainda, eu tenho a força que o trabalhador está exercendo, essa força aqui, de módulo de 3 newtons, que o problema chamou de F1T, que o trabalhador exerce sobre o bloco 1. Vou ajustar esse meu T aqui. F1T. Além disso, eu tenho a força que o bloco 2 exerce sobre o bloco 1. Por quê? Ao empurrar o bloco 1 também empurra o bloco 2. Essa é uma força de reação, então, tenho para cá a força que o bloco 2 exerce no bloco 1, F1, 2, certo? Então, não tenho mais nenhuma outra força, até porque o problema diz que eu não tenho atrito nesse meu movimento. Vou fazer o mesmo diagrama para o bloco 2. Um bloco 2 um pouco menor, o meu mesmo referencial, Y positivo para cima, X positivo para a direita. Então, aqui eu também vou ter peso do bloco 2, vou colocar o índice 1 aqui para indicar que é referente ao bloco 1. Então, normal do bloco 2. E aqui eu tenho a força que o bloco 1 exerce em 2. Então, a nossa nomenclatura, F2, 1. É uma força para a direita, né? Positiva, de acordo com o nosso referencial. Então, o primeiro passo para a gente resolver esse tipo de exercício é fazer o diagrama de corpo livre e individualmente para cada um dos blocos. O segundo passo agora é fazer o somatório de forças. Notem o seguinte: posso fazer o somatório de forças em X e em Y para o bloco 1. No entanto, o meu movimento acontece somente na horizontal. Então, mesmo que eu faça o somatório de forças em Y, na verdade, eu não vou utilizá-lo. Mas vamos fazer mesmo assim. Então, somatório de forças para o bloco 1. Eu tenho somatório
de forças em X. Quais são as forças que eu tenho em X? Tenho o módulo de F1T positivo e eu tenho negativo F12, o módulo dessa força, né? Deixa eu colocar aqui notação correta. Aqui vai ser também. Não tenho mais nenhuma outra força horizontal aqui para o bloco 1. Então, vamos a uma análise. Se o problema está dizendo que, ao ser empurrado por essa força de 3 N, os blocos eles se movem, então aqui eu tenho que a soma dessas forças vai ser igual à massa do bloco 1 vezes a aceleração do bloco 1. Fazendo o somatório de forças em Y, o que eu tenho de forças em Y? Normal do bloco 1, também o módulo, né? Menos peso do bloco 1. Agora eu tenho que analisar. Eu tenho movimento na vertical? Não tenho. Então, esse meu somatório é igual a zero. Eu não tenho componente horizontal aqui desta aceleração. Perdão, não tem uma componente vertical dessa aceleração. Meu AY é zero. Então, esses seriam o nosso somatório de forças para o bloco 1. Vou chamar isso aqui de equação número 1, que depois nós vamos utilizar. Vou chamar essa aqui de equação de número 2, mas vocês vão ver que nós não iremos utilizar. Agora, eu vou fazer aqui do ladinho para o bloco 2. Somatório de forças em X para o bloco 2. Vou analisar aqui, a única força que eu tenho em X é o F21. Módulo de F21, e essa é uma força no sentido positivo. Como há um movimento, isso daqui é igual à massa do bloco 2 vezes a aceleração do bloco 2, né? Que é módulo da aceleração. Mesma coisa eu faço aqui, somatório de forças em Y. Eu tenho normal do bloco 2, menos a força-peso do bloco 2. Como não há movimento na vertical, componente da aceleração em Y é zero, isso daqui vai ser igual a zero. Uma observação que eu devo fazer aqui é que, quando o bloco 1 empurra o bloco 2, ambos eles se movem junto, na verdade, sob a ação da força de 3 newtons, né? Então, como eles se movem juntos, eu vou colocar aqui que o módulo da aceleração 1 é igual ao módulo da aceleração 2, que eu vou chamar simplesmente de A, módulo de A, certo? Então, este módulo aqui é igual a este módulo que eu vou chamar apenas de A. Então, vou chamar essa minha equação de 3, essa minha equação de 4. Feito isso, vou voltar aqui para um problema e ver o que ele está me solicitando. Encontre as acelerações dos caixotes e ainda a força exercida sobre o caixote 2 pelo caixote 1. Então, o problema está perguntando justamente essas acelerações, que eu chamei somente de A, e a força exercida sobre o caixote 2 pelo caixote 1. Então, essa força aqui. Então, vejam, para eu calcular essa força, eu não consigo calcular sem conhecer a aceleração. Para eu calcular a aceleração, eu preciso conhecer essa força. Então, vejam que eu tenho duas incógnitas aqui, a aceleração e a força que o bloco 1 exerce em 2. Como eu tenho duas incógnitas, eu vou precisar de uma segunda equação para poder resolver. Esta segunda equação, eu vejo aqui, ó. Então, aqui eu também tenho a aceleração e a força que o 2 exerce em 1 como incógnita. No entanto, pessoal,
este valor aqui em módulo é igual a este, pela terceira lei de Newton, né? Então, pela terceira lei de Newton, eu vou dizer que módulo de F12 é igual ao módulo de F21, porque essas duas forças correspondem um par ação-reação, certo? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Então, levando em consideração a terceira lei de Newton e as acelerações são iguais, que as acelerações são iguais, eu vou substituir a equação 2, perdão, a equação 3, né? Que chamei de equação 3. A equação 3 em 1. Então, como é que vai ficar isso? Eu vou ter F1T menos F21, que em módulo é igual a F12, que em módulo é igual a F21. Então, F21 é igual a massa do bloco 2 vezes o módulo da aceleração. Isso aqui é igual a massa do bloco 1 vezes o módulo da aceleração, certo? Substituindo aqui os valores, na verdade, vou resolver algebricamente primeiro, né? Tudo que tem aceleração vai ficar de um lado da equação, o que não tem aceleração vai para o outro. Então, eu vou ter M1 vezes A. Então, tudo que tem aceleração vai ficar de um lado, o que não tem aceleração vai para o outro. M1 vezes A. Mais, né? Essa parcela que está negativa passa para o outro lado da equação positiva. Isso daqui é igual ao módulo de F1T. Claro, eu já posso substituir os meus valores aqui, no entanto, eu gosto de resolver algebricamente, que daí não tem erro, não tem possibilidade de fazer esse cálculo errado na calculadora. Colocando a aceleração em evidência, então, eu vou ter massa do bloco 1 mais a massa do bloco 2. Isso daqui multiplicado pela aceleração é igual a F1T. E, finalmente, esse módulo da aceleração vai ser F1T dividido pela soma das massas, M1 mais M2. Substituindo os valores, força que o trabalhador exerce sobre o bloco 1, 3 newtons, dividido pela soma das massas, 4,2 mais 1,4. Tudo está no sistema internacional, né? Força está em newtons, as massas estão em quilogramas. Então, essa minha aceleração, ela será dada em metros por segundo. Então, se eu fizer essa divisão, 3 dividido por 4,2 mais 1,4, nós temos aqui o valor de 0,5357. Vou fazer o arredondamento aqui, 54 metros por segundo ao quadrado. Certo? Este é o módulo, então, da aceleração dos caixotes. Já o bloco 2, aqui na equação do bloco 2, a gente vai calcular a força exercida sobre o caixote 2 pelo caixote 1. Então, substituindo a
a aceleração, módulo da aceleração em 3, nós temos então que o módulo que F 2,1, que a força 1 exerce, perdão, que o bloco 1 exerce sobre o bloco 2, vai ser igual à massa do bloco 2, 1,4, vezes o módulo da aceleração, 0,54. Esse valor vai ser em newtons, né? Então, 1,4 vezes 0,54, aproximadamente aqui, fazendo o arredondamento, 0,76 newtons. Então, aqui nós encontramos as acelerações e a força exercida sobre o caixote 2 pelo caixote 1. Se utilizássemos esses valores aqui na equação de número 1, nós encontraríamos a força que o 2 exerce em 1, de mesmo módulo que a força que o 1 exerce o 2, devido à terceira lei de Newton. Ok? Agora, neste exemplo 2, eu tenho um homem que tem uma massa de 72,2 kg e está em um elevador sobre uma balança de uma plataforma. Então, aqui no elevador tem uma balança e ele está sobre esta balança, que essencialmente é uma balança de molas calibrada que mede a força exercida sobre o homem. Na verdade, o que vai medir aqui, o que vai me fornecer aqui, vai ser a força normal, né? A força que esta plataforma exerce sobre o homem. Qual a leitura da balança quando a cabine do elevador está? Então, aqui eu tenho 4 situações diferentes que eu devo analisar. Então, vamos lá. Na letra A, eu quero quando o elevador está parado em um determinado andar. Então, se ele está parado na letra A, uma observação que eu tenho, se está parado, a aceleração aqui é igual a 0. Então, eu não tenho aceleração. Como é que eu vou fazer o cálculo desta leitura, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, vou fazer análise, então, da balança. Então, aqui está representada a balança. Eu tenho força-peso do homem e eu tenho a força normal. O que a balança registra é, na verdade, a força normal. E como não está parado, minha aceleração é igual a 0. Resolvendo essa situação, então, somatório de forças. Aqui eu só tenho forças em Y, né? Eu tenho, se eu colocar o meu referencial, Y positivo para cima, então eu tenho normal, menos o peso, módulo da força normal menos módulo da força peso. Então, isso aqui tem que ser igual a 0, porque eu não tenho aceleração. Então, neste caso, o módulo da força normal vai ser igual ao módulo da força peso. Nós já vimos que a força peso nós calculamos como sendo massa vezes a aceleração da gravidade. E neste caso, vamos usar o módulo da aceleração da gravidade, 9,81. Então, essa massa do homem, 72,2, que multiplica o módulo da aceleração da gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado. Como tudo está no sistema internacional, a minha unidade da força normal vai ser em Newton. Então, isso daqui dá aproximadamente 708,3 newtons. Não confundam, aqui este N é de força normal e aqui é da unidade em newtons. Essa foi a minha primeira situação. Letra A, parado no determinado andar. Letra B, agora eu tenho descendo com velocidade constante de 1,5 metros por segundo. Se eu tenho essa velocidade constante,
implica que a aceleração também é igual a zero. Se a aceleração é igual a zero, nós já vimos aqui que a normal vai ser igual à força-peso, né? Nessa mesma análise, os módulos são iguais, então eu vou ter que essa normal, o que vai ser lido na balança vai ser de 708,3 newtons. Já na letra C, ele está subindo com uma aceleração positiva de 3,2 metros por segundo. Então, agora eu tenho a balança, como o movimento acontece para cima, vou colocar Y positivo para cima, temos força-peso, força normal, e aqui eu tenho ainda uma aceleração para cima. Então, vamos lá. Somatório de forças, eu vou ter módulo da força normal, positivo, menos o módulo da força-peso. E isso daqui é igual a massa vezes a aceleração, módulo dessa aceleração que ele está experimentando. Então, agora eu tenho que a força normal vai ser a soma da massa vezes a aceleração com a massa vezes o módulo da gravidade. Posso até colocar em evidência a massa, né? Então, massa que multiplica o módulo de A mais o módulo de G. Substituindo os valores, então, eu vou ter 72,2, que multiplica a soma de 3,2 com 9,81. Essa força normal, aproximadamente 939,3 newtons. Então, aqui é como se ele experimentasse, né? A balança experimenta uma soma, né? Aqui esse peso, essa aceleração, né? Ela se soma com a aceleração da gravidade e acaba mostrando um valor acima da força-peso. E na última situação, na letra D, está descendo com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, agora a minha aceleração aponta para baixo. Desta forma, eu vou colocar que o meu movimento é positivo para baixo. Então, Y positivo para baixo. Peso normal. Então, agora, o meu somatório de forças vai ficar da seguinte forma. Eu tenho peso positivo, então, aqui, módulo da força-peso, menos o módulo da força normal. E isso aqui de acordo com o nosso referencial. Lembrando que nós colocamos o sentido positivo no sentido do movimento. Se o elevador desce, então positivo para baixo. E isso daqui igual a massa vezes o módulo da aceleração. Agora, então, o módulo dessa força normal vai ser menos massa vezes a aceleração, mais a força-peso, que é massa vezes a aceleração da gravidade. Colocando em evidência a massa aqui, ela vai multiplicar a gravidade menos a aceleração. Módulo da gravidade menos o módulo da aceleração. Substituindo, então, eu vou ter 72,2, 9,81 menos a aceleração aqui, que é 2. Fazendo este cálculo do módulo
da força normal, então vou ter aproximadamente... Vou ter aproximadamente 563,9 newtons. Então, este vai ser o valor que é mostrado nesta balança da cabine, certo? Então, notem aqui como é importante nós determinarmos, primeiro de tudo, se há ou não a aceleração. Além disso, o sentido desta aceleração que determina o sentido do movimento, certo? Neste último exemplo, nós temos nesta figura um bloco deslizante de massa 3,3 kg que consegue se mover livremente, então eu não tenho atrito aqui nesse movimento, sobre uma superfície horizontal de uma mesa. O bloco deslizante está preso a uma corda que passa em volta de uma polia de massa e atrito desprezíveis e tem na outra extremidade um segundo bloco suspenso, de massa um pouco menor aqui, 2,1 kg. O bloco suspenso, ao cair, acelera o bloco deslizante para a direita. E o que eu quero? A aceleração do bloco deslizante, a aceleração do bloco suspenso e a força de tração na corda. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer é o diagrama de corpo livre. Então, vou chamar isso aqui de bloco 1 e este daqui de bloco 2. Fazendo o diagrama de forças para o bloco 1. Como ele desliza para a direita, eu vou colocar sentido do deslocamento. X positivo para a direita e Y positivo para cima. Forças atuando. Então, eu tenho peso apontando para baixo, peso do bloco 1, normal perpendicular à superfície. Então, aqui normal do bloco 1. E eu tenho a força que faz com que este bloco deslize sobre a mesa, que é uma força de tração, né? Uma força que está aqui neste cabo. Então, eu vou fazer tração do bloco 1. Tenho mais nenhuma outra força atuando no bloco 1, porque o problema diz que nós não temos atrito nesta mesa. Agora, eu vou fazer a mesma análise para o bloco 2. O bloco 2, o problema diz que ele desliza puxando o bloco 1 para a direita. Então, o movimento dele é para baixo. Então, eu vou colocar o meu Y positivo para baixo, tá? Antes, aqui eu adotei positivo para cima, não tem problema adotar positivo para baixo e X para a direita. O que nós temos aqui? Peso do bloco 2. Não tenho força normal, porque eu não tenho superfície apoiando este bloco, né? Quem está sustentando esse bloco suspenso é, na verdade, uma força de tração. É a força que esta corda está exercendo no bloco. Então, eu vou chamar de tração do bloco 2. Não tenho mais nenhuma força, então este é o diagrama de corpo livre para o bloco 2. Vou fazer algumas observações aqui, pessoal. Quando o bloco desce, ele puxa, o bloco 2 desce, né? Ele puxa o bloco 1. Então, eu vou dizer que o módulo da aceleração 1 é igual ao módulo da aceleração 2, que eu vou chamar somente de aceleração, tá? Vou colocar aqui meus vetores. Outra coisa que eu tenho aqui, como esta polia tem massa desprezível e atrito desprezível, toda a tração que é sentida nesta ponta da corda vai ser sentida nesta ponta também. Então, tudo que é sentido, a tração que é sentida em 1 é a mesma que é sentida em 2. Então, vou colocar que o módulo da tração 1 é igual ao módulo da tração 2, que eu vou chamar simplesmente de tração T. Essas observações são importantes para que, na hora de resolver os nossos itens aqui do exercício, já fique mais claro. Certo? Fiz o meu diagrama de corpo livre. Aqui, meu primeiro ponto, fiz algumas observações. Agora, eu vou fazer o somatório de forças.
Então, para o bloco 1. Somatório de forças em Y. Tenho forças em Y normal, menos o peso. Como não tenho movimento na vertical para o bloco 1, esse somatório é igual a zero. Fazendo somatório de forças em X, eu tenho a atração, ou melhor, o módulo da atração, e como eu não tenho nenhuma outra força, isso daqui é igual à massa do bloco 1 vezes o módulo da aceleração. Posso calcular essa atração? Não posso, porque, embora eu conheça o valor da massa, não conheço o valor da aceleração. Vou fazer a mesma coisa agora aqui para o meu bloco 2. No bloco 2 não tem forças em X, só tem forças em Y. Então, somatório de forças em Y para o bloco 2. Aqui, eu coloquei positivo para baixo, né? Porque ele cai e puxa para a direita, é o bloco 1. Então, P2 é positivo e a atração é negativa. Então, eu tenho o módulo de P2 menos o módulo da atração. Isso daqui é igual à massa do bloco 2 vezes a aceleração. Certo? Novamente, pessoal, o que eu tenho aqui? Eu tenho duas equações, vou chamar isso aqui de equação 1 e essa daqui de equação 2. Duas equações para duas incógnitas, aceleração e tração. Aceleração e tração. O que eu vou fazer agora? Vou substituir uma na outra, ou melhor, vou fazer o seguinte, como eu tenho tração positiva, aqui tração negativa, vou somar. Então, somando a equação 1 com a equação 2, nós temos. Então, se eu faço a soma, eu vou colocar aqui embaixo, ó. M1 vezes o módulo de A. Se eu faço essa soma, o que vai sobrar? Módulo do peso do bloco 2, que é igual, né? Porque eu vou cancelar aqui. A aceleração, módulo da aceleração, que multiplica M1 mais M2. Então, daqui eu tiro as acelerações, tanto do bloco deslizante quanto do bloco suspenso, porque as duas são iguais, né? Então, módulo do P2, do peso do bloco 2, dividido por M1 mais M2. Substituindo, né? Lembrando que o peso do bloco 2 é massa do bloco 2 vezes a aceleração da gravidade. Então, massa do bloco 2 é o bloco suspenso, 2,1, que multiplica o módulo da aceleração da gravidade, 9,81, dividido pela soma dos blocos, M1, 3,3, mais 2,1. Fazendo este cálculo na calculadora, então nós temos aqui uma aceleração de 3,82, vou fazer o arredondamento aqui, metros por segundo ao quadrado. Agora que conhecemos a aceleração, eu posso voltar ou na equação 1 ou na equação 2 para o cálculo da tração. Vou voltar na equação 1 porque é mais simples, né? Então, substituindo o módulo da aceleração em 1, nós vamos ter que o módulo da tração vai ser igual a M1, 3,3, vezes módulo da aceleração, 3,82. Isso me fornece uma tração de 12,6 newtons.
certo? Então, calculamos letra A e a letra B, que é a mesma aqui, 3,82 metros por segundo, as acelerações, e a tração na corda, que é de 12,6 newtons. Então, é isso, pessoal. Aqui nós tivemos, então, 3 exemplos de aplicações das leis de Newton. Não esqueçam que o nosso conteúdo, ele continua pelo ambiente virtual. E aqui no meu canal vocês encontram algumas videoaulas e também alguns exercícios sobre o nosso conteúdo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal e ativar as notificações para saber toda vez que eu postar um vídeo novo. Até mais e bons estudos!